Esta entrevista é o pretexto para trazermos ao 24 Horas o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas. Muito boa noite, obrigada pela sua presença. Perante isto que acabámos de ouvir, a Justiça a dizer que não estão a ser equacionados aumentos salariais e a dizer também que o descongelamento dos escalões há de ser primeiro para as carreiras que não tiveram promoções e só depois para carreiras que tiveram promoções, que peso é que estas afirmações podem ter na vossa decisão de convocar ou não uma greve? Boa noite. A decisão de convocar ou não uma greve é da competência da Assembleia Geral. Portanto, todos os associados do Sindicato de Magistrados do Ministério Público é que se terão que pronunciar sobre esta matéria, numa matéria exclusiva da direção, da competência da direção. Mas o Estatuto tem que ser avaliado na sua globalidade. Não podemos nos prender a um ou dois aspectos do Estatuto, mas sim à sua globalidade do que está consagrado. A avaliação que nós fizemos, aliás, a Sra. Ministra da Justiça teve a preocupação de dizer que, relativamente ao Ministério Público, existem aqui algumas questões que vão muito para além da questão salarial. E, designadamente a questão da mobilidade, o processo disciplinar, e eu ainda acrescentaria outra, que é o modelo de carreira que se pretende para o Ministério Público. Ao nível da mobilidade, a Sra. Ministra da Justiça referiu, e bem, que o modelo que está a apresentar agora no Estatuto do Ministério Público não é o próprio modelo do Ministério da Justiça. Ou seja, o modelo que apresentou da mobilidade, portanto, em dezembro de 2016, não é o mesmo modelo que está a apresentar hoje. Ou seja, está em contradição com aquilo que apresentou há poucos meses atrás. Mas nós continuamos a manter a mesma perspectiva, ou seja, continuamos, ao contrário da Sra. Ministra que alterou a sua posição, mas nós continuamos a manter o mesmo propósito, ou seja, a mesma intenção relativamente ao conceito de mobilidade, ou seja, que é um conceito de mobilidade que não permite, digamos, a movimentação mas, António Ventinhas, controle. Tentemos concretizar. Quando a Ministra diz que a questão da mobilidade não é um problema do Estatuto, mas é antes um problema decorrente do alargamento do sistema judiciário, que solução então é que pode ser equacionada? Não, relativamente a essa matéria, o que nós dizemos é o seguinte: entendemos que a mobilidade tem que ser compaginada com os princípios constitucionais. E a Constituição da República Portuguesa diz que os magistrados são inamovíveis, ou seja, tem que existir, quando são colocados em determinado ponto, sem o seu consentimento não podem ser deslocados para uma área bastante distante da área onde se encontram, do local onde são colocados inicialmente, porque isso pode ter efeitos ao nível da sua autonomia interna. Ou seja, podem existir punições encapotadas na transferência de magistrados que não, digamos que, decidam de uma determinada forma ou outra num processo. E é isso que pretendemos evitar, e é isso que a Constituição também permite evitar com o princípio da imovibilidade. E foi também por essa razão que a Sra. Ministra da Justiça, em dezembro, formulou algo diferente na Lei de Organização do Sistema Judiciário, proposta essa do Ministério da Justiça, que acabou por ser, entre aspas, chumbada no Parlamento. Nós entendemos que a Sra. Ministra da Justiça deveria manter a mesma proposta no Estatuto do Ministério Público, e a Sra. Ministra da Justiça entende que deve apresentar uma nova proposta de acordo com aquilo que o Parlamento decidiu. Digamos, desde logo, existe aqui uma divergência. Mas também existem divergências, por exemplo, ao nível do processo disciplinar. Nós temos uma visão diferente relativamente a esta matéria. Pensamos que o processo disciplinar, designadamente algumas das infrações que estão tipificadas, são manifestamente desadequadas. Há infrações, portanto, o magistrado poderá ser punido, em alguns casos, por não despachar um processo em 2 dias, porque é considerado um atraso e logo uma falta leve, quando verificamos que os governos andam há 5 ou 6 anos para conseguir aprovar o Estatuto do Ministério Público e depois, se o magistrado não conseguir despachar um processo em 2 ou 3 dias, poderá ser considerado uma falta leve. António Portanto, Ventinhas, entendemos que este processo do Estatuto se eterniza cada vez mais, portanto, não vemos grande solução. E gostaríamos de ver este processo concluído. Percebendo nós que esses são 2 dos pontos pelos quais se batem, o da mobilidade e da carreira também. Não tendo nós percepcionado nesta entrevista da Ministra grande abertura para alterar o que quer que seja, ainda que Francisco Avanduna me tenha dito que continua aberta ao diálogo com os sindicatos, do vosso lado, por onde é que ainda há margem para dialogar e sobre o quê em concreto? O sindicato sempre mostrou uma postura dialogante no que diz respeito ao Ministério da Justiça, quer agora, quer no passado, sempre mostrou. A questão é que existe possibilidade de diálogo, mas digamos que do diálogo tem que resultar algo. Não é? Se as pessoas dialogam, houve algumas matérias que até foram recorrentemente tratadas.
mas não existem avanços do ponto de vista negocial, ou seja, digamos, os grandes princípios, as grandes balizas se mantêm na mesma, portanto, digamos que não pode haver, digamos, aqui um avanço. Agora que há perspectivas de diálogo por parte do sindicato, há. Agora, o que é que o Ministério da Justiça pretende fazer relativamente a essa matéria? O Ministério da Justiça é que, no fundo, tem o poder do impulso legislativo relativamente a esta matéria da revisão do Estatuto. E nós gostaríamos de ver uma definição. Mas não acreditam que essa definição... Não acreditam, pergunto, que essa definição surja no espaço de semanas, porque o vosso sindicato vai decidir agora em setembro se avança para a greve ou se não avança para a greve. Essa decisão, essa reunião, será feita independentemente do timing em que a Ministra reate o diálogo convosco? Desde logo esclareço o timing da marcação da Assembleia Geral. Nós só solicitamos ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral a marcação desta Assembleia Geral após o Ministério da Justiça ter encerrado formalmente o processo negocial. Ou seja, só após o Ministério da Justiça nos ter dito o processo negocial está encerrado e este é o texto final que eu vos remeto, é que nós marcamos uma Assembleia Geral para apreciar um texto final que, no nosso entender, não resolve os problemas do Ministério Público. Por exemplo, a questão da carreira que ainda não falámos. Neste momento, existem aqui alguns problemas graves ao nível do Ministério Público que envolvem a investigação criminal. Por exemplo, o sistema de investigação criminal, a forma como todo o sistema está montado, implica que os procuradores que sejam mais experientes e que tenham melhor classificação, naturalmente irão para outras áreas diferentes da investigação criminal se quiserem ser promovidos. E nós entendemos que isto a médio prazo terá consequências graves para a investigação criminal. E, portanto, entendemos ou se altera este modelo que temos de progressão da carreira dos magistrados, ou então o que teremos a médio prazo é que ficaremos com os magistrados menos experientes e com pior classificação sempre nos departamentos de investigação e ação penal. O que é que isto significa? Pior qualidade na investigação criminal e também piores resultados para o Ministério Público e a médio prazo, uma degradação do Ministério Público e da qualidade da Justiça. António Ventinhas, haveria com certeza muitos outros tópicos para refletirmos sobre eles. Não temos, no entanto, mais tempo. Obrigada pela sua presença e ficam, de qualquer forma, as preocupações do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público mais uma vez aqui sublinhadas. Muito obrigado. Boa noite.